tá na hora da gente unificar o país, gente. Pelo amor de Deus, não pode mais continuar essa divisão, essa polarização. Isso está destruindo o Brasil, né? Destruindo famílias, É, inclusive. e afasta, enfim, afasta a possibilidade de discutir as coisas sérias. Mas, Isabela, vou passar para você, então, essa pergunta enquanto o Aldrin se reconecta. E para você também, comandante, você acha que você acredita que enfim, o general, o capitão, enfim, e os outros envolvidos serão presos? Deixa a Isabela falar primeiro, né? Ladies in first, né? Se ela não fala, Obrigada. coitado. Eu acho que sim, né? Mas acho que a gente tem outra pergunta, né? Que é a seguinte: será que só eles serão indiciados e presos, né? Acho que esse é o ponto, porque o que a gente sabe até agora é que havia um plano, né? Um documento, pelo que eu entendi, de 3 páginas, né? E nesse documento de 3 páginas havia um detalhamento, né? Muito minucioso, né? Do assassinato de pelo menos três atores políticos relevantes, né, o vice-presidente, o presidente e um membro da Suprema Corte, e com detalhes, né, sobre se é envenenamento, se é usando um artefato explosivo ou se era tiro, e aí cada um, né, a seu modo. Então, o que me chama muita atenção é esse documento ter sido impresso numa impressora do Palácio do Planalto, e ao que tudo indica pelo horário, batendo as agendas, no momento que o presidente em exercício estava no Palácio do Planalto. Então, acho que a gente tem 2 perguntas aí para se indagar, né? Claro, a gente não tem como ter a resposta disso, né? Só o tempo vai dizer, como a sua fonte bem apontou, mas acho que são 2 perguntas. A primeira os envolvidos mais diretamente, aqueles que têm as digitais colocadas no documento de maneira mais direta, vão ser responsabilizados? E a outra pergunta serão só eles ou será que haverá mais responsabilização? Né? Então, acho que a grande pergunta que fica, né, falando de uma maneira mais aberta, Bolsonaro tinha envolvimento nisso ou não? Se tinha, será responsabilizado ou não? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Porque a gente está falando de uma conspiração usando a estrutura do Estado. Então, eu destacaria isso, né? Então, usando armamento do Estado, serviço de inteligência do Estado. Uma das pessoas que foram presas, né, que é o policial federal, ele participou da escolta do Lula no período de transição. Então, ele era responsável pela segurança do presidente Lula, né, presidente eleito naquele momento, não exercício, no período de transição. Então, é muita estrutura do Estado, né? Então, não é exatamente uma situação de pessoas fora do Estado e aí que estavam conspirando para fazer alguma coisa contra atores políticos. Eles estavam dentro da estrutura do Estado, dentro da estrutura das Forças Armadas, utilizando esses recursos para fazer essa conspiração. Muito bem observado isso, Isabela. O rapaz da Polícia Federal que foi preso, ele era responsável pela segurança do presidente eleito. É impressionante isso. Voltou, Aldrin. Voltei, Tarcísio mandou cortar a luz aqui, deu um pico aqui de energia, mas eu já voltei. Desculpem, eu tô em São Paulo, a Calil tá em São Paulo, a Mara não tá, né? Não, eu estou em Londres. Eu estou em São Paulo. É Eu outro tô em São nível, né, Paulo mano? também, fazendo figa aqui para não acabar a luz. Não, deu um pico aqui, caiu tudo aqui, mas já voltou, desculpa. Já me Aldrin, perdi então agora. continua o seu raciocínio. A gente estava falando É, sobre a expectativa de prisão do general Braga Neto. Sim, então, E o que eu vi agora, é, eu fiz Flow News agora às 6h30, um pouquinho antes das 6 eu estava vendo alguns analistas, o que eu entendi é que tem uma quantidade de informação que ainda não foi apurada, né? A Polícia Federal, com excelente trabalho de investigação e um programa aí israelense super ultramoderno, conseguiu recuperar mensagens que estavam apagadas. Mas, ao que tudo indica, com as prisões de hoje e, consequentemente, com a apreensão dos celulares dos presos hoje, então a gente tem um general, tem 2 majores, tem um capitão ou tenente-coronel. Imagina a quantidade de informação que não vai ser levantada ainda desses aparelhos de celular que foram apreendidos com as prisões de hoje. Então, me parece que eles querem cruzar mais informações e que podem surgir novos nomes ou
o tamanho dessa trama pode nos surpreender ainda mais, né? Então, por isso que Braga Neto, por enquanto, hoje, né, escapou, e outros nomes, né? Tá todo mundo falando, e aí, o que falta para prender o Bolsonaro? Eu não acho que o Alexandre de Moraes vai ser imprudente e permitir que uma prisão aconteça nessa escala, né, num ex-presidente da República, sem estar devidamente embasado nas provas do processo. Então, eu acho que eles estão sendo bem cautelosos e minuciosos, né, com esses desdobramentos que estão por vir. É importante que não se tenha dúvidas em relação a esse processo, esse rito, né, judicial, enfim, para que não tenha dúvida.